Nação Alvinegra, que é o Corinthians, trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, ontem teve recorde de público, o maior público da arena era Corinthians e Flamengo na final do ano passado, né, 2022, que era de 46.468 pagantes, e ontem superamos essa marca. Então passamos de 46.517 pagantes contra o São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil. Esperamos que o Corinthians vá para a final, né? E assim, ontem o jogo foi perfeito. Ganhamos, não importa se estamos levando um empate para lá, né? Ah, jogar lá é difícil, mas lá é o nosso salão de festas, né? Então esperamos que semana que vem podemos fazer uma nova festa, né? E assim, o Renato Augusto fez dois golaços, né? O primeiro foi um golaço, realmente. O segundo foi, assim, querendo ou não, foi um pouco de sorte também, mas aí ele acabou tirando do goleiro também, foi um belo gol. Mas o primeiro realmente foi bem no cantinho, matou a zaga e o goleiro deles, né? Foi realmente. Renato Augusto, quando quer jogar, ele joga muito. Não tem cara igual ele aqui no Brasil. É complicado. Mas assim, então é assim, o primeiro tempo o Corinthians não jogou muito bem, os dois times ficaram se respeitando e tal. Aí no segundo, acabou os dois indo pro ataque, né? E o gol nosso foi uma bobeira gigante do Gil junto com o Murilo. Os dois ficaram demorando muito, esperando o Luciano acabar chutando, né? E aí depois o babaca foi lá e ainda fez aquela porcaria, né? Que chutou a bandeirinha e foi comemorar na frente da nossa torcida. E aí acabou tomando água, tudo que foi copo, foi tudo em direção a ele, né? Ele também pediu. Não é bom fazer isso, mas ele acabou pedindo também. E assim, o Corinthians vai com um bom resultado para lá. Então, o Matias Rojas não pôde jogar, né? Esperamos que ele fique bom até o próximo jogo. E basicamente isso. Foi um bom jogo para ser assistido. Mudando de assunto, né? O Lucas Veríssimo chegou ontem à tarde, finzinho da tarde, né? Já falando do Corinthians e tal. Falou que se sente orgulhoso por vestir a camisa, né, do Corinthians. Falou um vai Corinthians também. Então é assim, ele vai fazer aí os exames, né? Deve assinar amanhã ou hoje, né? Assim que sair o exame, ele acaba já assinando. E vai ser apresentado ainda nessa semana, né? É bem capaz. Então, assim, ele é um cara habilidoso, tem 28 anos, era do Santos, né? Ele saiu quando ele foi pro Benfica, ele já estava no ápice da carreira dele. E aí depois ele participou das eliminatórias da Copa, né, em 2022. Só que aí ele teve a contusão e assim, realmente ele era para ter ido até para a Copa do Mundo. Só que com a contusão ele ficou um ano parado e aí depois quando ele voltou também fez poucos jogos pelo Benfica. E aí até o Corinthians aí ficar disputando com o Flamengo, o Corinthians acabar ganhando a disputa. Mas enfim, aí o Corinthians teria que pagar, né, entre aspas, 1 milhão de euros e acabou não pagando porque o clube lá já tinha uma dívida do João Vitor, né, que tinha comprado do Corinthians. Então ficou elas por elas e o Corinthians não paga nada, apenas o salário do atleta. O Corinthians vai ficar com um ano com ele. Em julho do ano que vem o Corinthians tem a opção de comprar, né, de compra do jogador, então esperamos que ele desempenhe um bom futebol e o Corinthians acabe contratando, porque ele é um baita de um zagueiro. O tabu continua, né, do Corinthians e São Paulo, 18 jogos, 7 empates, 11 vitórias e nenhuma derrota. Então vai ficar aí mais um tempão sem
sem saber o que é vencer na arena, né? Tomara que também a semana que vem a gente acabe ganhando. E para fechar, a coletiva do Vanderlei foi bacana, porque ele deu muita patada em vários repórteres lá. Mas enfim, foi bem bacana a coletiva dele aí, como vocês podem ver aí. E depois voltamos. Um abraço. Deixa eu falar uma coisa agora que eu acho que é bem procedente, né? Claro que eu respeito toda a pergunta. Mas, cara, toda vez que eu chegar aqui eu tenho que fazer análise do jogo? Será que não tem os analistas do jogo que falam para vocês e vocês viram o que aconteceu no jogo? Aí eu vou ter que falar isso e aquilo para ficar igual num pau de sebo. Eu venho aqui na entrevista, fico igual um pau de sebo, sobe, desce para minhas respostas. Não, você viu o jogo, a interpretação é de vocês. Eu sei o que eu fiz no jogo. O que eu fiz as coisas, né? Agora a estratégia foi criada e vocês analisam, ó, ele errou, acertou, é isso ou aquilo, cara. Senão toda vez que chegar aqui, o Lúcia falou isso, o Lúcia falou o que falou com o Atos que não sou. Cara, vocês estão aí no jogo. Para vocês poderem prestar atenção nisso aí. Toda pergunta procede, mas eu gosto de chegar numa coletiva e não ter a passada, a outra passada, a outra passada. O que aconteceu no jogo? Cara, tem uma porção de formador de opinião, comentarista, uma série de coisas que vocês estão vendo no jogo. Então, acho que é um pouquinho... Não é importante para você, mas eu acho o seguinte, mais importante que para você é vocês terem uma análise do jogo que vocês viram. Não tem que chegar, não tem que vou bater boca contigo, não. A minha resposta, tu perguntou, eu tô respondendo, tá bom? Então é o seguinte, eu acho o seguinte, que a análise do jogo tá aí para vocês analisarem, criticar, elogiar, fazer aquilo que vocês acham que tem que fazer, cara. O jogo tá aí agora. O Adson, o que eu falei pro Adson, o que eu falei pro Botano, por que você fez isso, por que você fez aquilo? Cara, é muito mamão com açúcar também, né? Isso é o teu pensamento, já te respondi. Aí eu te respeito, você também me respeita, tá bom? Beleza? Obrigado. Ô, Lúcia. Olha, porque daí pega o seguinte, olha só, tô discutindo contigo aqui, aí pegam lá no programa ao vivo lá, pegam lá não sei o quê, pô, o Lúcia tava nervoso, porque discutiu, aí pega o seguinte, dita o negóciozinho, mas lá, pô, o Lúcia brigou. Não, eu tô falando meu pensamento, não tô brigando contigo nem nada, tô respeitando. Porque não, cara, no dia eu falei aqui, acho que foi até com ele, né, tava do teu lado aí, né? Você mesmo, tava do teu lado, aí o cara saiu lá, pô, o Lúcia ganhou o jogo, tá nervoso, parece que brigou com todo mundo, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, acho que era você mesmo que tava ali. Ó, viu como é que eu sei? É só que vocês trocaram de lado agora, tá? Não tá mais lá não, não tô mais juntinho não, dupla não. Lúcia, boa noite, Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. Falando então do Renato Augusto, que eu lembro quando você chegou no Corinthians, você disse que a Renato dependência era boa. Só que o time parece um antes e depois do Renato. Desde que ele voltou da lesão, o Corinthians não perdeu. E hoje, dentro de campo, 2 gols dele, ficou isso muito evidente. Você pediu até, você falando até da nossa análise. Na minha visão, até o Corinthians parecia não ter meio de campo sem o Renato Augusto. Quando ele chega, ele muda toda a história. Você ainda acredita que a Renato dependência é boa para o time hoje? É um jogador diferente. Como tem jornalista diferente, como tem comentarista diferente, como tem uma porção de coisas diferentes um do outro, em cada segmento, em cada profissão. O Renato é um jogador diferente. Então ele faz uma diferença no jogo. E eu já comentei para vocês uma vez, né? Algumas vezes, né? Que eu tenho uma experiência de que é jogador diferente. No Real Madrid, que eu tirei o Zidane e o Ronaldo, e os caras foram pra cima de mim. Um jogador como o Renato, você não tira do jogo. Ele pode estar de bengalinha, que você deixa ele no jogo, e de repente decide o jogo pra você. Isso é um aprendizado que você carrega pro resto da vida, né? Então, o Renato ficou. Deixa ele dentro do jogo ali. Daqui a pouco ele pega uma bola e decide o jogo. Aí, quando 5 minutos pra terminar, ele ou o Roger, os dois estavam mortos. Eu falei, pô, o Renato falou, ó, me tira porque eu tô mais morto que ele. Entendeu? Vanderlei, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Eu queria que você falasse o tamanho desta vitória, a importância que tem para decidir o jogo fora de casa, lembrando que o Corinthians até aqui tinha decidido sempre jogando na Neoquímica Arena, mas hoje faz um resultado importante. Não, nós fomos decidir lá contra o Universitário com vantagem daqui, né? Lá no Peru, com um clima hostil, brabo pra caramba, molecada, e nós conseguimos o resultado. Nós já decidimos em casa e decidimos fora de casa. Então, tem que estar preparado. É assim, o jogo de 180 minutos. É a primeira etapa de um jogo e nós vamos para a segunda etapa agora, levamos a vantagem, mas não acabou. Agora, o que eu queria falar, assim, em cima né, da Renata, dependência anterior do Pedro, né? São 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate.
Isso é que eles têm que valorizar, porque esses jogadores, não é questão da molecada ou dos mais experientes. Eu tenho um elenco à minha disposição e eu tive que dividir o grupo aqui, dividir o grupo ali, para a gente poder seguir nas competições. E não foi, quando foi dando certo, e jogadores que tinham saído lá atrás, como o Mike, voltaram, outros voltaram, nós dividimos o elenco conquistou fora, nós temos o elenco à disposição. Então eles têm que valorizar essa vitória. Não é subestimar o São Paulo, muito pelo contrário, é degustar, saborear uma vitória que é muito difícil, contra uma equipe muito bem treinada pelo Dorival, bons jogadores, as discussões dentro do campo de jogo fazem parte do jogo de futebol, né? Eu tentei entrar lá porque nós não podemos ser prejudicados por uma atuação da torcida, como já vai ter contra o Vasco da Gama agora. Acho que essa coisa tem que parar com essa coisa, né? Isso não pertence ao futebol, cara. Provocações, isso não pertence a nada, só todas as vezes que você... Olha só, as equipes que estão sofrendo, Vasco da Gama, Santos, nós vamos jogar sábado sem torcida, elas passam problema e de repente ela vai numa ladeira abaixo, cara. Porque a torcida é fundamental, como teve hoje aqui do nosso lado, incentivando a gente o tempo todinho. Então é muito complicado, a gente tem que ter muito cuidado, o torcedor tem que ter muito cuidado, que hoje o tribunal não está dando moleza com respeito a isso aí. Qualquer coisa eles estão lá punindo e depois jogar com campo vazio é complicado, né? Sem torcida, né? Corinthians! Né? Cara, não é a primeira vez que eu jogo com uma linha de 4, não é a primeira vez que eu já joguei com uma linha de 3, não é a primeira vez que eu jogo com losango, não é a primeira vez que eu já joguei com 2 lados de campo, com 4-3-3. Então, tudo que nós temos feito aqui, ela tem acontecido, né? E com respeito ao Rojas, tudo faz parte de um processo, né? Por que eu vou dar vantagem ao adversário de saber aquilo que eu vou fazer antecipadamente? Por que eu vou ter que falar? Ele está na concentração. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Não é a primeira vez que eu faço isso, de poder levar o cara para concentração e tá lá, o treinador do lado dava, caramba, se o Rojas vai jogar ou não vai jogar? Se eu estivesse aqui, falaria mesmo que o fulano vai jogar ou não vai jogar? Então não tem por que decidir essa coisa antecipada. Luxemburgo, boa noite, Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Queria te perguntar sobre o Maicon, né, um jogador que vinha sendo muito criticado, sempre foi sua aposta e hoje saiu aplaudido pelos torcedores, praticamente estádio todo em pé aplaudindo o camisa 7 corintiano. Queria que você fizesse uma análise, novamente, sobre o jogador e também uma segunda, se possível, uma análise sobre o Lucas Veríssimo, né, jogador que praticamente já está acertado com o Corinthians, o como pode ajudar esse seu sistema defensivo. Dá um abraço pro craque Neto, né? É craque mesmo, né? Já falei uma porção de vezes, né? Era craque mesmo. Quando eu cheguei ao Corinthians, eu praticamente aposentei ele. Ele era o craque da comunicação, né? Assim, cara, o Lucas Veríssimo, né, ainda não está totalmente concretizado, deixa a diretoria decidir, que ela fazer o que tem que fazer, né? Mas eu sempre falei para vocês que o problema nosso, né, recaía muito em cima da zaga, né? Toda hora em cima da zaga, né? E eu falava que era um problema de equipe, né? Que ela começa lá na frente, né? Onde é que é a origem do gol, como é que termina. E hoje a nossa zaga fez um grande jogo com o Gil e o Murilo. No jogo passado também fez outro grande jogo, o Gil também jogou muito bem. Nós temos bons zagueiros e a contratação de jogador é um jogador de alto nível, tá juntando pra gente aí, se chegando, né, que já foi uma coisa conversada internamente, é um jogador de altíssimo nível, como que nós já temos aqui, o Bruno, o Murilo, o Caetano, o Gil, né, só soma, isso é muito importante, somar, né, faz parte. E qual é a outra que você falou? Cara, assim, o Michael saiu, como qualquer um tem que sair, cara, ele não estava jogando bem, e aí eu coloquei ele lá no jogo contra o Universitário lá, e falei, olha, eu quero uma marcação homem a homem, coisa que ele tinha dificuldade de fazer. Ele fez a marcação e acabou com o time do Universitário naquele momento que eu queria que fizesse aquilo lá. E ele conquistou o direito de estar hoje jogando aqui. Ele conquistou o direito dentro do campo de jogo, não é conversa fiada através de imprensa, através de robô que manda lá no meu Instagram, eu boto lá por 50, 60, 100 negocinho lá. Tá faltando pulando, o cara nem concentrou, tá faltando pulando, mas o cara nem concentrou, porra. Como é que tá faltando o cara se o cara nem concentrou? Aí aqueles robôzinhos lá, aqueles negócios que a gente sabe como é que funciona aquilo lá, bota lá um bastante lá pra gente lá, quando não aguenta vai ver aquilo. Mas o cara não tá concentrado, o cara nem não jogou, não entrou no campo. Ele adquiriu o direito dentro do campo de jogo. Não adianta fazer isso aí. A gente sabe como é que funciona esse mercado de futebol. Adquire o direito na hora que você escalar, bota lá dentro o seguinte, ó, eu quero jogar. Entra e joga. Vanderlei, aqui no meio, por favor. Primeiramente, boa noite, Henrique Vigliotti. Vanderlei, eu sei que você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria perguntar sobre o quão importante é você ter uma sequência tão grande de jogos invictos, sem perder.
com 5 vitórias e um empate nos últimos 6 jogos, uma reta que já se torna decisiva em Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana, e com os jogos afunilando no final do primeiro turno do Brasileiro. Eu falei para os jogadores lá dentro, para eles comemorarem, tá? Que ninguém deu para nós essa condição. Há 2 meses atrás, a gente não podia sair no hotel, pegar um elevador, era cobrado, você não podia ir no restaurante com a tua família, você não podia fazer absolutamente nada, porque o momento era muito difícil. Então nós estávamos privados de ser um cidadão, porque nós éramos simplesmente atleta, treinador, tá? Então esses jogadores aí hoje têm que comemorar a vitória e saber o que aconteceu há 2 meses atrás, que eles não podiam sair. Então ela não pediu licença, não pediu a ninguém para poder chegar onde chegou. Eles chegaram. E a porrada cantava e eles se unindo cada vez mais, a porrada cantando, se unindo. Então eles estão de parabéns. Esses jogadores estão de parabéns por eles terem chegado nesse momento com 6 jogos, 5 vitórias e um empate. Eles estão de parabéns porque não pediu licença a ninguém e eles foram por uma questão de direito de estar hoje nessa condição. Lucha, aqui Vinícius Lúcio, central do Timão. Lá no Peru, quando o Rian faz o gol, ele levanta a camisa, dá aquela confusão, vocês pedem desculpas, né, pro time peruano. Você espera que os jogadores de São Paulo também peçam desculpas pela comemoração aqui na Neoquímica Arena, já que chutaram a bandeirinha do Corinthians com o símbolo do Corinthians? Cara, eu não quero entrar no mérito do São Paulo. Quem discute São Paulo é o São Paulo. Eu discuti o meu problema lá com o meu jogador. E o meu jogador não foi crucificado, foram, me deram muita pancada por eu ter pedido desculpa. Eu estava num ambiente hostil, complicado. Eu não sabia o que estava acontecendo fora do jogo, fora do estádio lá. Então, quando eu fui à entrevista coletiva, me sacanearam meu espanhol, eu tinha que me comunicar de alguma maneira para poder jogar água, não álcool. Amenizar o problema lá, que eu não sabia o que estava acontecendo. Então, o meu jogador se equivocou porque o ambiente era hostil, não tinha que tirar a camisa e comemorar com a torcida deles. Tinha que comemorar com a nossa torcida, que tinha 1.000 torcedores lá, para poder comemorar para a gente. Então ele foi lá, só aumentou o clima hostil para nós e não adianta, absolutamente nada. Ah, mas ele mostrou racismo. Pô, futebol nem a mola mexe para mudar o mundo não, cara. Querem fazer dentro do futebol a mudança do mundo. Não, ele fez errado. Ele não podia fazer aquilo lá, porque podia criar um clima muito complicado para nós sairmos de lá. E vocês viram como é que eu estava lá, vocês viram. Então, mas eu não crucifiquei meu jogador. Eu repreendi o meu jogador, mas não crucifiquei ele. Falei para ele não fazer aquilo lá, dei uma dura nele, briguei com ele, mas ele vai voltar para cá, ele vai estar pertencendo ao elenco profissional nosso aqui, porque ele é bom jogador. Bom, pessoal, é isso. Desejo uma boa semana. Agradeço a vinda. Senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu!